as Escrituras, né? Isaías 29, verso 10 ao verso 14. Isaías. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vedou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Que o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Jesus repete essa escritura em São Mateus 13, quando ele está contando as parábolas do semeador, do joio e do trigo. São Mateus 15, se eu não me engano. Ele disse: esse povo me honra com os lábios, né? O coração deles está longe de mim, ensinando doutrina que são preceito dos homens, né? Doutrinas que são preceito, credos, dogma dos homens. Vamos falar sobre uma igreja adormecida. Vamos ler mais algumas escrituras. São Mateus capítulo 25, é um capítulo conhecido, né? As 10 virgens. E à meia-noite ouvi um clamor: eis aí vem o esposo. Nós sabemos que essa escritura, ela já se cumpriu, tanto nos Estados Unidos, como está se cumprindo no Brasil. Agora, no verso 8 e 9, e as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite. Nós sabemos que o azeite é o Espírito Santo. Agora, loucas, né, dementes, o irmão Brana usa essa palavra também, adormecida, dorminhocas. Elas dormiram. Isso não quer dizer também que as prudentes não dormiram. As prudentes também dormiram. Nós estávamos dormindo, eu estava dormindo, você estava dormindo, né? Nós estávamos dormindo na primeira e segunda etapa, com respeito aos 7 trovões, o novo nome, o 7º selo, o Cordeiro e o Senhor do trono. Nós estávamos dormindo. Nós temos outra escritura, que é Efésios 5. Desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos. Ele não nos está chamando de mortos, ele está nos mandando levantar dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes. Nós temos outra escritura também, está lá em Romanos capítulo 13, vai alta noite, vem chegando o dia, A nossa salvação está mais perto do que quando nós cremos no princípio. Olha só, que as nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Elas tinham acordado, tanto a prudente quanto a nécia estão acordadas.
Elas dormiram, mas agora estão acordadas. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Mas quando elas foram, foi tarde demais. Como diz Salomão, você não deve amar o sono. Tem essa escritura em Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo 6. Vamos ler um pouco de Bíblia, né? Provérbios 6 diz assim: não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras, né? E ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco toscanejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Agora veja, ele disse: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Assim estavam as virgens: 5 prudentes e 5 nécias, todas elas dentro da graça, dentro dos 5. Mas quando elas despertaram, era noite, era meia-noite. Então elas foram dormir cedo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Então, durante todo esse tempo, as virgens nécias saíram buscando azeite. Mas Deus colocou sobre elas um espírito de profundo sono. Foi Deus que colocou esse espírito. E elas saíram buscando. Ele disse: esse povo me honra com os lábios, o coração deles está longe de mim. Ensinam doutrina que são preceitos de homens. Nós tivemos as doutrinas dos homens, a ressurreição do irmão Brana, para poder pregar os 7 trovões, pregar o novo nome, doutrina dos homens. A dualidade, doutrina dos homens. E tantos movimentos que surgiram. O movimento da voz da restauração prometida de El Salvador, e outros movimentos do México, na Colômbia, na Argentina, na África. Agora, quando existe tanto movimento, Deus também tem um movimento. Deus tem um movimento interdenominacional. A Grande Luz da Esperança é 176, aquela mensagem que foi traduzida nos Estados Unidos, e também na mensagem Como Fui com Moisés, assim serei contigo. Deus tem um movimento de Josué. Agora, não é um movimento, uma igreja adormecida, uma igreja que está dormindo com respeito às verdades, à mensagem do dia. Vejam só, eu peguei essa mensagem agora. Muda Deus o seu parecer? Falando sobre Balaão. Eu lembro que ele pregou 2 mensagens nesse tema. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja, sempre conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo. Agora, o Espírito Santo não pode conduzir a igreja para a era do irmão Brana, de Apocalipse 10, 1 a 7. A era do irmão Brana foi uma era de revelar os 7 selos. Esta é a era de mostrar os 7 selos revelados. Essa não é a era de revelar os 7 selos, já foram revelados. A era do irmão Brana foi a era de curas, de maravilhas,
de conhecer o segredo dos corações. Mas ele não chamou João em Apocalipse 10, 8 a 11 para fazer essas coisas. Mas chamou para comer o livrinho e mostrar essas coisas já reveladas, reprofetizar novamente. Então, qual é a missão do Espírito Santo? Nos levar para dentro da era que nós estamos vivendo. A era da noiva. A era do Filho do Homem. A era do rapto. Para confirmar a palavra que está prometida para essa era. Agora, tem que confirmar essa palavra prometida para esta era. Estamos introduzindo, eu tenho algo aqui que eu quero mostrar para vocês, aqui no 7º selo, que eu estou lendo ele. Deus falou a palavra desde o princípio, e um tanto para esta era, e um tanto para essa era, e um tanto para aquela era. Isto sempre acontece exatamente dessa maneira. E veja, e o Espírito Santo tem que estar vivo na igreja, para fazer essa igreja viver o seu dia. Ele estava vivo nos dias do apóstolo São Paulo, levando a igreja a viver aquele dia, com aquele homem chamado São Paulo. Ele estava vivo na era de Irineu, levando aquele povo a crer naquele homem, porque era o homem que tinha a verdade do dia. Sem Irineu, estava perdido. Sem Paulo, o povo do seu dia estava perdido. Porque Pedro não foi chamado para ser mensageiro aos gentios, mas só para abrir a porta. Tinha a chave para abrir a porta. Nos dias de Martim, Columba, Lutero, Wesley, o Espírito Santo estava vivo, mostrando para o povo que o homem daquele dia era Wesley. Aí veio o movimento pentecostal na Rua Azusa. Às vezes quando nós falamos do movimento pentecostal, nós pensamos que era um salão grandão, cheio de... Não, tinha 12 pessoas. Uma menina que não tinha, acho que 12 anos, talvez uns 12 anos ou menos, aquela menininha loirinha, e o William Seymour, nosso irmão William Seymour, que faltava um olho. Era de Laodiceia, cega. E eles começaram a orar ali na Rua Azusa, ali numa casa, começaram a orar, de repente começaram a falar em línguas, começou a vir profecias, interpretação de línguas. Deus puramente desceu ali, 1906. Mombrana nasceu em 1909. O Espírito Santo encontrou aqueles corações ali. Eram 12. Eles eram 12 ali naquele. Eu tinha um livro, tinha foto deles, eram 12, mais ou menos. No cenáculo eram 120, ali era só o dízimo, só 10%. Ele desceu ali no bairro Azusa, Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. E então Deus, aquilo chamou a atenção da América. Aquela reuniãozinha em Los Angeles, e naquele ano mesmo deu um terremoto que quase afundou Los Angeles. Deu um terremoto de bênção e um terremoto natural também naquele ano, que destruiu casa, quase terminou com Los Angeles naquele ano, 1906. Vocês podem ver na internet, está lá as fotos. Lá nos Estados Unidos a gente bota uma moedinha lá, dá para você ver aquelas fotos ali na máquina que eles tinham lá. Aí a gente vê aquelas fotografias todinha passando aquele terremoto ali em Los Angeles. Mas Deus desceu ali
mas tinha um homem, tinha um mensageiro ali entre os pentecostais, que era o William Seymour. Depois veio o mensageiro, a era de Laodiceia, para repreender aquela era. Agora veja, quando o mensageiro vem, ele já vem para repreender a era. Ele não vem para alisar a era, não. Ele já vem para repreender. Você veja bem que a mensagem do mensageiro foi para repreender o nicolaísmo, repreender o balanismo, o jezabelismo. Agora veja bem, a mensagem de João hoje, ela também vem repreendendo. A terceira puxada é para pregar os condenados eternamente. Ela vem repreendendo o denominacionalismo dentro da própria mensagem. Agora hoje, é como disse o profeta aqui, isso sempre acontece exatamente dessa maneira, e veja, e o Espírito Santo tem de estar vivo na igreja, para fazer essa igreja viver o seu dia. Essa igreja tem que viver o seu dia. Nós estamos tomando a mensagem para hoje. Nós tomamos a mensagem do irmão Branham para hoje. Porque veja bem, as virgens Nestor, desde 63, elas estão ainda procurando quem está vendendo o azeite. Desde 63, elas estão batendo na porta. É aqui que tem o azeite, 7 trovões, novo nome. Esse é o azeite. Os 7 selos revelados. Ela está procurando. Só que ela tropeçou na pessoa que tinha o azeite. As Nécias tropeçaram em Paulo, tropeçaram em Irineu. Você pensa que elas não estavam procurando azeite no dia de Paulo? Porque Paulo tinha uma mensagem. Ele estava centralizado numa mensagem. Ele estava levando o seu povo naquela era uma mensagem. Paulo já estava esperando a segunda vinda, o rapto, a transformação dos corpos naquele dia. Às vezes as pessoas pensam que essa mensagem é de hoje só. Não, São Paulo já pregava para o seu dia. Já pregava para o seu dia. O irmão Branham já anunciou um ministério futuro. Ele já anunciou. Agora São Paulo disse: nós que estamos vivos seremos mudados. Olha a fé dele. Agora o irmão Branham já anunciou um ministério. Ele já anunciou um outro homem, marca da besta 78, cura divina 233, 7º selo. Ele já anunciou um outro, que haveria um ministério, o ministério da esposa. Então seria simples também. Então tem que vir algo para soprar fora a palha. Deus não quer mais palha. Deus não trabalha mais com palha. Não é tempo de broto mais. Não é tempo de talo. Esse é o tempo do grão, da vida. Olha só. Ele tem de estar aqui hoje, o Espírito Santo, para confirmar este ministério do último dia. Falando do seu dia ali, ele disse: ele tem que estar aqui hoje. Ele já tinha trazido 7 selos. Agora, ele tem que estar aqui hoje, aqui no Brasil, aqui entre nós, para confirmar o ministério desse último dia. Nós temos que saber que este é o ministério do último dia, que esta é a mensagem que nos dá fé
de rápido. Não tem mais nenhuma, não tem impacto alguma. É aqui. Você sabe que todos dizem isso. Eles têm direito de dizer, eles têm que ter certeza do que eles estão pregando. Se eles estão esperando o irmão Branda vir para revelar aquilo que eles não entenderam, só que eles têm que saber que tem um ministério nesse dia. Quem recebe o Espírito Santo, ele vai guiar em toda a verdade. Ele vai guiar a mensagem do dia. Ele vai guiar o povo do dia, a noiva do dia. Olha, ele simplesmente tem que estar aqui para fazer isso. Olha aqui, eu saltei. Ele tem que estar aqui hoje para confirmar esse ministério do último dia, sinais do último dia, derramamento do Espírito Santo do último dia. Ele simplesmente tem de estar aqui para fazer isso. E não se pode obter isso através da operação de sistemas. Deus tem um sistema. Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo. Então, isso aqui é o parágrafo 80, muda Deus seu parecer, a mensagem vindo dos Estados Unidos. Agora, o problema com essas nécias, nós encontramos aqui no 7º selo, no parágrafo 227. Agora, se Deus vai purificar essa virgem, elas não vão ser perdidas. Elas serão salvas através da tribulação. Tanto as virgens nécias, quanto os 144 mil, eles têm que entrar na tribulação. A esposa não precisa entrar na tribulação para se salvar. Ela já recebeu a sua salvação através do sangue de Jesus Cristo. Através da mensagem revelada, ela foi redimida nesse dia. Quando ela pode receber o livro aberto. Quando ela pode comer o livrinho. Olha, agora se Deus vai purificar essa virgem, que era uma boa mulher, mas ela simplesmente falhou em colocar azeite na lâmpada. Houve uma falha dela. Durante todo esse tempo, depois da abertura dos 7 selos, isso não quer dizer que não houve virgens nessas nas outras eras, claro que houve. Agora nós estamos falando das virgens nessas que vão estar vivas aqui depois do arrebatamento. Ela vai purificá-la, ele vai purificá-la através da perseguição ali. Elas vão ser perseguidas. Ele coloca essas tribos bem ali. Agora ele está falando dos 144 mil. Está falando dos judeus. Para a mesma coisa. E as purifica durante o tempo do período da tribulação. A redenção de Israel, dos 144 mil, é um pranto, choro, não é através do sangue de Jesus, porque foi rejeitado. O sangue de Jesus Cristo, nós recebemos ele. O sangue de Jesus Cristo nos dias de Paulo foi sua mensagem, não é uma química. Nos dias de Irineu foi sua mensagem, nos dias de Brana foi sua mensagem. A igreja é o sangue de Jesus. Hoje, nos dias da esposa, é a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. É o sangue. O sangue está no corpo de Cristo. É a mensagem do dia, o sangue hoje. Por isso, o cordeiro sai do propiciatório, a intercessão termina. Não há mais sangue lá. Ó, não tem sangue na Batista, não tem na Metodista. Não, aquilo é só um boneco. É só uma coisa sem sangue. Não tem sangue, não tem remissão para eles. Porque o sangue tem que estar, o seu sangue está no seu corpo.
veio a cabeça e o sangue está aqui. Parágrafo 424, 34 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. A igreja é o sangue de Cristo. Então, os 144 mil das 12 tribos de Israel recebem a sua redenção através do pranto, do choro, da lamentação. Quando reconhecer a mensagem, Deus em Moisés, reconhecer Elias. Quando Jesus estava morrendo, que ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava falando em aramaico. Eles entenderam que Jesus estava chamando por Elias. Você pode ver que eles têm uma esperança que Elias venha a eles, porque eles sabem que Elias não passou pela morte. Moisés sim, mas Moisés ressuscitou, apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração, porque a morte reinou de Adão até Moisés, diz o apóstolo São Paulo aos Romanos. Ela reinou de Adão até Moisés, e Moisés já teve que dar uma parada, porque houve uma ressurreição. A primeira ressurreição que nós vemos na Bíblia foi a ressurreição de Moisés. Ele não entrou na terra, mas quando Jesus veio, ele estava na terra. E ele estará aqui na terra novamente, as duas testemunhas, para chamar esses 144 mil. Só que a Virgem Nécia, por rejeitar o sangue de Jesus, ela não sabe ler. Você dá o livro para ela, está no escuro. Como diz Isaías, ela está num profundo sono. Ela está num profundo sono, ela está em trevas, com respeito à verdade do dia. Ela está em festa, em encontros, em reuniões, tentando discutir alguns assuntos da mensagem, alguns pontos que o ministério de João está trazendo. Ela é nécia, está dormindo. Houve aqueles que acordaram, que foram prudentes, mas acordaram com azeite nas lâmpadas. As nécias continuam tateando, porque elas não têm azeite em suas lâmpadas. Olha aqui. Porque é uma purificação, é juízo. Mas veja, eles depois, e olha aqui aparece os 144 mil, depois da purificação de Israel. E aqui aparece também a Virgem adormecida. Aparece purificada e está vestida de vestes brancas. Está vendo? Você encontra tudo no capítulo 7 de Apocalipse. Você encontra a Virgem adormecida, que são as nécias, as tolas, e você encontra os 144 mil. Tanto um quanto o outro passam pela tribulação. Só que Israel tem profeta, as nécias não têm. Israel tem profeta para lhe conduzir, para lhes ensinar, para trazer uma redenção para eles, mas não pelo sangue, nem de touros, nem de bodes, nem pelo sangue de Deus, porque eles rejeitaram. Eles disseram: caiam sobre nós os nossos filhos, e caiu. Eles pediram o juízo para eles, mas Deus, infinito em graça e misericórdia, Deus cegou aqueles judeus, e Deus não é injusto, para que eles não pudessem ver o Messias em Jesus, para que eles rejeitassem a Ele, para que nós que não éramos povo, para que nós que éramos pagões, feiticeiros, pecadores, gentios, imundos, pudéssemos entrar. Deus teve que cegar os judeus. Agora, Deus tão bom,
ele cegou, mas ele vai tirar a venda dos seus olhos e lhes dá 2 profetas. Um como Deus, Moisés, a lei, Elias, os profetas. O profeta, as nações, porque Israel estava espalhado por todas as nações, ainda estão em todas as nações, mas eles estão na sua terra, eles têm uma pátria, eles têm um passaporte livre para ir, um visto, eles não precisam de pedir carimbo, visto e na embaixada, eles são judeus, eles têm uma pátria, eles estão em guerra agora, estão em guerra com os palestinos, mas essa guerra começou desde o ventre de Rebeca, começou quando eles estavam sendo gerados. A terra não é dele, dos palestinos, a terra é de Israel. A guerra começou com Josué para tomar posse da terra. Mas o problema é aquele: você não lança tudo fora da sua vida. Israel, Deus mandou através de Moisés que eles lançassem aquelas nações todas fora, e eles fizeram aliança com eles. Por isso que eles estão com problema até hoje. E nós enfrentamos problema porque deixamos coisas em nossas vidas, não confessamos todas as nossas falhas, nossos erros. Tem coisinhas ainda dentro de nós, e isso no futuro vai te trazer problema. É o que está trazendo problema para Israel hoje. Todos os dias bombardeio. Deus é com aquele povo, eles são o povo de Deus, mas dali serão salvos somente 144 mil, para completar o número daqueles que foram mortos por Hitler, Stalin, Eichmann e Mussolini na Segunda Guerra Mundial. É só 144 mil, há um número assinalado, não é todos, há um número. Porque Deus não trata com Israel como ele trata conosco. Conosco ele trata como indivíduo, com Israel como uma nação. Graças a Deus. Que perfeito, diz o irmão Brana, como é bonito, né? Exatamente como Jacó, no tempo da angústia. Veja, ele, Jacó, no tempo da angústia ele tinha agido mal, mas passou pelo tempo de purificação, porque tinha sido injusto com seu irmão Esaú. Está vendo? Mesmo que Deus rejeitou Esaú, mas Jacó tinha que pagar o que ele fez. Ele não foi justo com seu irmão. Ele enganou para obter seu direito de primogenitura. Não precisava, era dele. Mas ele amava demais, é como o irmão Brana, a preocupação dele era o 7º selo. Até que ele viu o 7º. O 7º selo era ele mesmo. Cada mensageiro foi um selo. O selo do Espírito Santo. Para entrar tinha que estar selado nele. Quando Deus leva o mensageiro, ele sela aqueles que creram nele. Que creram nele. Se você fizer com que as pessoas creiam em ti. Agora nós estamos vivendo em outro dia. Nós estamos vivendo os dias da esposa. Quando João come o livrinho, Deus falando através de uma boca, essa mensagem que já foi revelada. Ninguém está trazendo revelação nova, a mensagem que já foi revelada. É uma hora de selamento também. Esse selo, o irmão Brana se alegrou, ele disse no 276 do 7º selo, quando ele viu isso, que veio de uma forma tríplice. A primeira coisa foi esses 7 trovões, que passou como se estivesse soletrando algo, mas ao mesmo tempo houve um silêncio do céu. Não houve nenhuma harpa tocando. Até os serafins de Isaías 6 silenciaram, os querubins também silenciaram. A importância do 7º selo, tão grande é o 7º selo,
Que o 7 é a perfeição. 7 é a vida do Senhor. Os trovões revelam o novo nome desse sétimo selo. O povo da ressurreição, da terceira etapa pirata, ele diz: o sétimo selo é Brana. Mas se é Brana, o novo nome é Brana. Vocês parecem que não são inteligentes? Seja inteligente. Leia o sétimo selo no espírito do sétimo selo. Mas ele passou por uma purificação antes que pudesse ter seu nome mudado de Jacó para Israel, o que é um tipo da ordem de Deus, tipificada hoje. Devemos nos lembrar de que esse sétimo selo é o fim do tempo, que termina tudo. De todas as coisas, isso mesmo, as coisas escritas no livro dos 7 selos, selado do plano de redenção desde antes da fundação do mundo. Agora o irmão Brana já salta aqui, falando sobre os judeus, as virginessas, já para o sétimo selo. Quando fala do sétimo selo, está falando da noiva. Porque é um profeta, é uma mensagem profética. Temos que ter percepção profética para colocar essas coisas na ordem. O irmão Brana não vai vir? Não, o irmão Brana não vai vir para revelar. Ele vai vir para se juntar a nós. O arrebatamento. Olha o 276 aqui para você ver. Aqui está. Ele disse: aquele com o sétimo selo, a coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. O que ele desejou saber toda a sua vida. Amém? Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente. Mas só vocês não sabem que esse tem significado. Por uma vez na vida, vocês não sabem. Ele bateu várias vezes no púlpito. Isso atingiu tão forte o irmão Brana, que ele bateu no púlpito várias vezes. Imagina só, ouvindo a fita, pá! O que significa para mim? O sexto selo, que significava para o Wesley. Agora, esse diz para mim. Ele era a vinda do Senhor. Esse sétimo selo era Deus em carne, novamente. E com 56 anos, Deus o levou. Foi algo tão grande quando os seus olhos abriram e viram que não era somente um simples homem, mas Deus preparou aquele homem para andar naquele homem, para trabalhar através daquele homem, revelar sua palavra através daquele homem. Que ele. Então a Nécia não pôde ter este azeite, esse sétimo selo. Esse selo é o azeite, o selo é o Espírito Santo, o azeite é o Espírito Santo. A Nécia não pode obter esse Espírito Santo. Você pode ver que ela volta novamente ao barulho. Ela volta ao pentecostalismo. Novamente ela volta ao barulho. Nós estamos tendo reuniões abençoadas. Não, barulho. Porque a reunião abençoada é o silêncio. É os trovões revelados. É o novo nome revelado. É esses selos revelados que você vai comendo, você vai lendo. E isso vai penetrando em você. Você diz que quão maravilhoso é. E ele dizendo: o tempo acaba. É o fim da era da igreja. O fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. E até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isso está no sétimo selo. O sétimo selo é o livro. Esse é o livro. É o livrinho, o sétimo selo.
Então João comeu. João comeu o sétimo selo. Sétimo selo é amargo. Você pode ver que em todo o êxodo eles tiveram que comer ervas amargas. Comeram ervas amargas, quando comeram o cordeiro lá no Egito, foi com ervas amargas, sandália nos pés, com pressa. Esse é o tempo da obra curta e rápida. É o livrinho que é doce e amargo. É o livrinho do sétimo selo. A virgem adormecida não encontrou ele. Ela não conseguiu encontrar ele. De 63 para cá ela não consegue encontrar, porque ela é virgem adormecida. Ela é nécia. Ela não vai ser prudente. Nunca ela vai ser uma virgem prudente. Irmão Blana disse, não é que ela não é uma pessoa boa, é uma boa mulher, uma boa igreja. Note aqui, isso é que o sétimo selo, isto é o que o sétimo selo, ele simplesmente termina o tempo para o mundo, ele termina o tempo para isso, ele termina o tempo para aquilo, ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo. Tudo simplesmente terminou nesse sétimo selo. Tudo acabou. Por isso nós entramos na era eterna. Depois do 7 vem a eternidade, vem o começo. Depois do 7 vem o 1 de novo, começo. Aí nós entramos na 8 é a eternidade. 8 é a eternidade. Eternidade. É os anéis. 2 anéis é 8. Eternidade. A abertura desse selo foi tão grande que o céu foi silenciado por ele. Em silêncio por meia hora. Agora, ele é grande. O que é ele? Foram silenciados. Os céus. Não houve nada que se moveu por meia hora. Foi quase meia hora. Das 18h10 às 18h30. Você vai ver 6h10 às 6h30. E aí ela foi desaparecendo. Houve silêncio no céu. Todos os céus ficaram em silêncio. Deus estava novamente materializando-se em um homem nessa terra. Como ele fez lá na Palestina, lá em Belém. Só que lá ele tomou um ventre emprestado, criou o óvulo, criou o genes e gerou um corpo. Aqui ele tinha um corpo pronto. Era o tempo da abertura da palavra. Era um tempo que tudo ia ser esclarecido, revelado. E Deus prepara um homem desde o seu nascimento. Fala com ele quando tem 7 anos. Nunca bebas e nunca fumes. Nunca contamines esse teu corpo, que terás uma obra para fazer quando tiver maiores idade. E ele não sabia o que significava aquilo. Correu para o colo de sua mãe. Ela chamou o médico. Achou que ele estava com uma crise nervosa. Mas aquela voz, logo, aquele vento, era um anjo. Era o anjo do Senhor. Apareceu para ele. Conversou com ele novamente. Sempre lhe aparecia. Estava sempre com ele nas reuniões. Ele não veio para o ministério de cura apenas. A Bíblia tinha que ser revelada. E Deus, quando ele desce para revelar a sua palavra, ele tem que estar em uma carne, ele tem que estar em um homem. Então ele escolheu Brana.
manifestar o seu novo nome que ele recebeu, sua palavra. Como nós tivemos um Israel que rejeitou, nós tivemos a igreja americana que rejeitou a palavra, não reconheceu. Deus teve que cegá-la. E Deus mudou-se para o Brasil para mostrar essas verdades que foram reveladas lá na América do Norte para nós. Isso não quer dizer que no Brasil está cheio de virgem adormecida. Claro, estou adormecido com respeito a essas verdades. Estou dormindo com respeito a isto. Estou zombando, perseguindo a mensagem do dia. Não houve nada que se moveu por meia hora. Agora, meia hora pode ser muito se você estiver se divertindo. Não, meia hora não pode ser muito se você estiver se divertindo. Numa diversão passa ligeiro. Mas no suspense entre a morte e a vida, pareceu um milênio. Foi tão grande. Grande essa meia hora. É o 7º selo. E quando abriu-se o 7º selo, houve silêncio no céu. Apocalipse 8, verso 1. E no suspense entre a vida e a morte, é um milênio. É um suspense. Nós vemos que as virgens nessas estão por aí, batendo nas portas. Vende azeite aí? Não, aqui não tem. O que vocês têm aí? Nós temos aqui o Pai, o Filho. Nós temos uma dualidade. Nós estamos esperando Brana para revelar esse novo nome. Olha, vem para os nossos encontros. Ela não encontra o azeite. Onde bate, ela não encontra. Ela não encontrou em Phoenix. Ela não encontrou no Canadá. Não encontrou na África. Mas tem um lugarzinho que está vendendo azeite. Está dando. Aconselho que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, vestidura branca para te vestir, colírio para ungir os teus olhos. Tem azeite. Agora, meia hora pode ser muito se você estiver se divertindo. Não pode ser muito. Jesus nunca o mencionou, nenhum dos demais. Ninguém mexeu sobre o 7º selo, nem Paulo, nem Irineu, nem o próprio Jesus. Com a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Não era para o seu dia, ele era o sacrifício. Ele não estava no ministério de leão, mas de cordeiro, para morrer e derramar seu sangue por nós. E como cordeiro ele abriu esse 7 selos durante a zero. Mas como leão ele revelou os 7 selos. Porque para revelar tinha que ser leão. Porque tem que ser juiz. Não pode ser advogado. Advogado defende, não condena. Quando os 7 selos se abrem, vem a condenação. O livro foi aberto. Aleluia. João nem pôde escrever. João foi proibido de escrever. Mas João não foi proibido de falar. Você pode ver que João foi escrever, foi proibido. Agora, de falar, João não foi proibido. Agora, eles estão escrevendo os selos, mas não estão falando os selos. Veja bem, hoje, José imprime os selos, imprime as mensagens, mas não fala as mensagens, não fala os selos. Ele apenas escreve. João é proibido de escrever, de imprimir. Não escreva. Mas come o livro e fala.
povos, tribos, línguas e nações. Vamos ficar de pé, amados. É maravilhoso, né? Podemos ouvir a voz, né? Tem um que escreve, mas tem um que fala. O que falar o certo é a voz, Pai Celestial. Nós te agradecemos por esta hora, pela sua palavra, Senhor, por este momento. Abençoa teus filhos e tuas filhas e aqueles que estão através da internet. Dê tua bênção toda especial, que eles sejam esclarecidos, Senhor, com essas pequenas palavras. Como diz o pastor Osmar, tudo ajuda, cada um traz um pouquinho para ajudar. Abençoa as reuniões no Pará, nossa viagem, os irmãos que estarão indo dia 5, eu estarei indo dia 7. Nos dê tua bênção, tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.